Bem, bom dia, gente. Meu nome é Luana, eu faço parte do Women Tech Makers, que é um grupo do Google, né? E aí a gente faz o quê? A gente organiza e faz diversos meetups na área de desenvolvimento de software. No entanto, ele é mais voltado para mulheres, só que a gente também faz eventos para todo mundo, e por isso que esse evento é aberto. Poderia ser tanto homem como mulher, ou quem se ficasse, não tinha problema, porque a gente está acolhendo todo mundo também. Então, eu vou compartilhar um pouquinho sobre o Women Tech Makers. Esse aqui sou eu, né? Eu também vou compartilhar esse slide com vocês. Eu sou a embaixadora aqui da Women Tech Makers. A gente já fez diversos meetups, workshops também. E aí agora a gente começou com essa linha agora de online. Embora que futuramente também vai ter alguns presenciais. Qual é o objetivo do Women Tech Makers, né? Empoderar mulheres. E aí tem essa frase que explica bem muito isso, e eu gosto muito de colocar ela nas apresentações, que é: estamos numa missão para capacitar mulheres e a se destacarem em carreiras de tecnologia. Como vocês sabem, na área de TI, a quantidade de mulheres são poucas, tem mais homens, né? Porque tanto pela questão da sociedade não aceitar as mulheres, ou então porque a gente já foi criada para ficar tomando conta de criança, né? Tanto é que a gente fica com várias bonequinhas, né? A mãe já dá para a gente aquelas bonequinhas para a gente ficar tomando conta como se tivesse casinha. Então a gente visa muito trocar essa ideia com as mulheres e mostrar para elas que mulheres também podem estar na área de tecnologia. E aí a gente apoia também tecnologistas com recursos e comunidades necessários para permanecerem na área e alcançarem novos patamares. Então, o objetivo da gente principal é esse. E aí, quem são as Women Tech Makers, né? Como eu falei para vocês, é da Google, né? Ela dá para a gente diversas ferramentas para poder, ferramentas, cursos, para poder preparar a gente para preparar outras mulheres e também para dar vouchers também para mulheres, para certificações e outros eventos que tem perto ou longe, tipo em outros países. A gente já tem 1.100 embaixadores, né, pelo mundo todo. Já fizemos 605 eventos. Palestras de abertura tivemos 367. E, no caso de embaixadores, são 1.100, mas membros a gente tem 81 mil. A gente está, no caso, nessa área desde 2003, e aí a gente já realizou diversos eventos globais e na comunidade aqui, tanto de Recife quanto de outros estados também do Brasil. E, como eu falei, a gente sempre está voltado para inspirar outras mulheres para entrar no mercado de TI. E aqui tem o e-mail, no caso, o link, né? Caso vocês queiram saber mais sobre o Home Tech Maker, eu também fazer parte desse grupo. E estamos com inscrições abertas, né, para novas embaixadoras. Se vocês desejarem também fazer parte, como eu falei, é voltado para mulheres, então só quem pode se inscrever são mulheres. E aí é o que se identifica, né? E aí vocês podem entrar aqui nesse link. Como eu falei para vocês, eu vou compartilhar com vocês tanto o PDF, o PPT, né? E também o vídeo que a gente está gravando agora. A gente também vai ter outros eventos, né? O próximo evento vai ser um workshop para você criar uma calculadora com um HTML, JavaScript e Emmet. E aí também vai publicar no GitHub, né? Usando aquele Pages. E aí, se vocês desejarem também, tem aqui o link para fazer as inscrições. Tudo estão lá no Simpla e sempre quando vocês desejarem novos eventos, também do Homem Tech Maker de Recife, a gente sempre coloca lá no Simpla. E também divulga nas comunidades, tanto no WhatsApp, nos grupos, né, nas comunidades na área de TI, como também no LinkedIn, Instagram e, e aí por e-mail também. Então, vamos começar? Quem vai apresentar agora é a Isa, né, para uma palestra. Então, fica aí à vontade, Isa, pode começar. Seja bem-vinda. Gente, vocês estão ouvindo o barulho? Batuque de obra, não sei quando está sendo filtrado aqui o som. Não? Tranquilo? Para me ouvir? Tranquilo, dá para ouvir. Beleza. Tô aqui com duas telas. Se eu ficar assim,
porque vou as telas aqui. Bom dia a todos, um belo sábado. Eu vou estar aqui conversando com vocês. Sanita, vai ser bem um bate-papo. A gente vai estar falando um pouco sobre qualidade, desmistificando aí o que que é uma estratégia de qualidade, indo um pouquinho além daquela parte de testes e porque qualidade é bem mais do que isso. Mas a gente também vai se aprofundar para quem quer saber um pouco mais. E eu acho que essa apresentação é um compilado, assim, da minha experiência como... Deixa eu me apresentar, que eu esqueci dessa parte. É, da minha experiência e quem sou eu, né? Sou Isabela Macedo, podem me chamar de Isa. Eu sou analista sênior, é, QA. Já tem, sei lá, parei de contar nos 8 anos aí, apesar da cara, o skincare ajuda. Ah, ali tem o QR Code do meu LinkedIn. Essa apresentação também vai ser compartilhada se vocês quiserem se conectar no futuro. Eu tenho 3 gatos, eles são bem carentes, então às vezes eles pulam aqui, vão ficar miando. Espero que não se importem. É, eu moro em São José dos Campos, interior de São Paulo. E um pouquinho sobre mim, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa de tudo. Eu adoro aprender aleatoriedades, coisas novas. É, como a gente passa muito tempo também no computador, apesar de ser meu trabalho, né? Eu gosto também de fazer coisas manuais para dar uma compensada, assim, sair um pouco das telas. Então, eu gosto de praticar yoga, eu gosto de fazer bordado, gosto de pintura. Não significa que eu seja boa, marcenaria também dá uma arranhada, mas eu acho que é legal experimentar coisas novas. Ultimamente estou na onda do surf, não moro no litoral, então fica um pouco difícil, mas a gente tenta com o que dá, né? Ah, bora lá. Vocês podem me parar no momento que vocês quiserem para fazer perguntas, se sintam à vontade. A ideia é que seja um bate-papo mesmo. E como a gente está falando, né? Ah, desculpa, o que vamos abordar? Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é qualidade, qualidade além dos papéis. Então, a gente vai conversar um pouco sobre, opa, um pouco sobre o que é cultura de qualidade e como eu posso colaborar, você sendo QA ou não. A gente vai comentar um pouquinho do papel do QA também. Depois a gente vai se dar uma aprofundada em estratégias de qualidade. E dentro da estratégia de qualidade, que é um tema gigantesco, né? Eu trouxe alguns pontos que a abordagem de shift left, a estratégia de teste, tipos de teste e técnicas de teste. Então, começando, já que a gente vai falar sobre qualidade, e aí sintam a vontade para participar, tá? Se eu ver que ninguém fala nada, sim, eu vou seguindo, mas eu vou entender como um sim. Mas se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Ela é meio interativa. Ah, e aí, quando a gente começa a falar de qualidade, o que é considerado qualidade, né? Na vida, é muito comum a gente pensar em qualidade como algo perfeito, algo que acaba sendo caro, que não tem defeito nenhum, não dá problema, não te deixa na mão. E quando a gente muda para a tecnologia, assim, né, no ambiente de tecnologia, a qualidade ela já remete a uma coisa de testes, tentar achar todos os bugs, fazer automação, quebrar o desenvolvimento, e tal. Mas não é só sobre isso, sabe? Eu acho que envolve tudo isso, mas eu vou trazer um exemplo que a gente vai poder achar a essência ali disso tudo. Por exemplo, eu quero fazer uma tatuagem. E aí, vamos supor que aqui a gente tem 3 exemplos de tatuagem. Qual dessas tatuagens tem a melhor qualidade? Ou qual vai me deixar mais satisfeita, né? Porque vai falar, tipo, qual tem mais qualidade? Depende do seu gosto, depende ali, né?
Então, qual vai me deixar mais satisfeita? E quando a gente pensa em fazer uma tatuagem, que é uma coisa importante ali, né? Uma coisa que vai ficar grudada na sua pele. Hoje em dia dá para tirar com laser, mas dói, então a gente repensa ali antes de fazer. A gente tem que levar em consideração um fator crucial, que eu digo que é. Não foi. O alinhamento de expectativas. É, gente, o chat eu não tô olhando, deixa eu abrir aqui. Ah, beleza. Alinhamento de expectativa. Então, para a gente ter um bom resultado para nós, a gente precisa se comunicar. Falar, ó, gostaria disso, disso, disso. Só que na tecnologia é meio difícil a gente deixar claro o que a gente quer. Então a gente tem que entender ali qual é a necessidade, ir investigando, ir se aprofundando com quem vai usar, com quem está trazendo esse problema. Normalmente são os PMs, os stakeholders, e a qualidade ela começa aí. A gente só consegue entregar um bom software, um bom produto, algo que seja útil, se for o que a pessoa precisa, e não às vezes o que a pessoa quer. E tudo bem ter bugs e tudo bem ter problemas, desde que a pessoa consiga fazer o que ela precise ali. Então, vamos supor que a gente tem um software que vai ser usado, sei lá, para 5 pessoas. A gente precisa fazer um teste de performance para, tipo, talvez tenha um bug de performance para 5 pessoas ali. Isso vai causar um grande impacto? Então, eu trago essa reflexão de o que realmente é necessário, o que realmente o usuário, o cliente, ele vai querer ali para se sentir satisfeito nesse alinhamento de expectativas e a gente entregar um produto de qualidade. Agora que a gente se alinhou no que é qualidade, a gente vai conversar um pouquinho de cultura de qualidade. Então, a gente já viu que é uma coisa ali maior do que só executar testes, só pensar em cenários. Quando a gente fala de cultura de qualidade, a gente envolve um sistema onde todo mundo, não só da equipe de desenvolvimento, mas todo mundo que faz parte ali do projeto tem que estar envolvido, tem que exercer o seu papel, tem que estar direcionado nessa linha de entregar o que o cliente, o usuário, ele vai precisar, não necessariamente o que ele quer. E aí eu trouxe esse textinho, onde ele vai falar um pouco da cultura da qualidade, relacionar ali no nosso dia a dia. Então, a cultura de qualidade, ele é quando a gente faz além das diretrizes ali de qualidade, tipo, além de seguir as métricas de teste, seguir um TDD, executar um PDD, ter as histórias ali com acceptance criteria. A cultura de qualidade. Peraí. Entendi. A cultura de qualidade, ela vai ser quando os nossos colegas, né, as pessoas ali do nosso dia a dia, que a gente trabalha junto, elas têm ações focadas na qualidade desde do desempenho da função dela. Então, a gente vai estar falando de qualidade, a gente vai estar respirando qualidade ali diariamente. E isso faz com que a gente tenha um ambiente mais focado, mais direcionado. E não só uma pessoa ali que fica, sabe, puxando, lembrando, cobrando. Então, a influência é uma coisa muito importante. E aí eu trago essa foto, onde a gente trabalha junto, né? Equipe de produto, equipe de testes e DevSecOps, então, tanto a galera de operação quanto de segurança e desenvolvimento. E a gente trabalhando junto já é uma cultura ágil, né? E, e se a gente tiver uma cultura ágil voltada à cultura de qualidade, a gente vai escalando isso até chegar num momento de empresa ali. Tá, a gente falou bastante sobre a importância de estar todo mundo envolvido nisso. At- Até agora, alguma dúvida, gente?
Beleza. Até agora a gente está falando que é importante, mas assim, como eu posso ajudar? Eu não sei se tem alguém que não é QA aqui, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu trouxe alguns exemplos e alguns papéis. Por exemplo, eu sou um gerente, um gestor ali de equipe. Como eu posso colaborar com a qualidade? Dar suporte a métricas que favoreçam a cultura e não punir, por exemplo, quantidade de bug. Eu acho que é uma métrica que ela é muito sobre punição, sabe? A gente não celebra o bug. O bug ele deve ser celebrado, sabe? Você fez achou ali um problema que está evitando que outra pessoa passe por isso. Então, ele deve ser celebrado que foi encontrado e não ser punido que ele foi encontrado por ele existir, assim. Porque, no fim, todos somos humanos, né? Todos estamos factíveis a erro. E, então, ter métricas que auxiliam, que tragam essa coletividade, que estimulam a qualidade em como a gente pode fazer cada vez melhor e não ficar cobrando, tipo, tem muito bug, ou, sei lá, tá gastando muito tempo nisso. Muito tempo, acho que até que ok, assim. Mas a gente vê algumas métricas, né, que elas são, acaba sendo mais para punir, ou então medir o QA pela quantidade de bug que ele acha. Um QA muito bom é aquele que acha todos os bugs. Será mesmo? Sabe? Por que que o time de desenvolvimento não pode fazer um bom trabalho? Que o QA quase não acha bug, ele consegue focar em outras coisas além de ficar achando bug. Mas outra parte é os PMs e BAs, e aí é trazer esse questionamento para o cliente. Tentar entender realmente qual a necessidade dele e não o que ele quer. Fazer histórias baseadas em funcionalidade. Então, ter uma coisa mais o que eu preciso no lugar de você faz, tipo, isso, isso. Às vezes a gente encontra histórias com o passo a passo ali do que fazer e não trazendo o contexto do por que aquela funcionalidade é importante e o que você quer solucionar com ela. Ter os feedbacks sobre a entrega, a parte de design, pensar numa acessibilidade, pensar em quem, né, em quem vai estar usando ali o produto final. Evitar várias maneiras de fazer a mesma coisa. Às vezes a gente vê diversas formas de fazer um login, por exemplo, e isso pode acabar dando problemas. Chega alguém levanta a mão. A parte de desenvolvimento e liderança, desenvolvimento e liderança técnica. Fazer um DevBox, código limpo, um TDD, automação. E os QAs, a gente vai trabalhar mais a parte de definir estratégia, parear com outros papéis e principalmente confiar na estratégia que você está fazendo e confiar nas outras pessoas, assim. A gente às vezes tem mania de em várias fases diferentes ficar executando o mesmo teste e ter aquela tipo, não, eu só confio que esse desenvolvimento ele tá bom quando eu ver funcionando que ele tá bom, sabe? Então, quando a gente vai mandar para produção, faz todos os testes possíveis que a gente já fez em outro ambiente. Gente, confia. Se você fez ali, produção é só confirmar, sabe? Não vamos tirar esse peso e acreditar, confiar no nosso trabalho, no trabalho dos nossos colegas. Isso vai ajudar até com tempo, esforço e a saúde mental. Então, no fim, a gente tá todo mundo nisso, todo mundo junto. We're all in this together. High School Musical. É, a gente vê, então, que a participação do time ela é muito importante, como um todo, né? Não tem como fazer uma entrega de qualidade só com uma pessoa ali cobrando. E também a gente vê que
a qualidade, a estratégia de qualidade, ela vai muito além de selecionar tipo de teste. Todo mundo consegue ajudar de alguma forma. O que é essa tal estratégia de qualidade, tá? A gente falou da cultura, é, mas o que é essa estratégia de qualidade que o QA aí deve estar montando? E aí, quando eu digo que o QA montar, eu não jogo toda a responsabilidade no QA. Eu acho que eu acredito muito no pareamento, sabe? De todas as roles ali. Eu acho que o QA é quem deve ser o responsável, tá puxando isso, mas nada impede de outros papéis que tiverem interesse, que tiverem curiosidade, ou quiserem ajudar também e participar. Eu acho que todo mundo tem algo a agregar quando a gente está trabalhando com qualidade. Cada experiência, vivência conta, então duas cabeças pensam melhor que uma. Eu começo falando um pouco da abordagem shift left. Esse tipo de abordagem é meio que uma mentalidade para a gente começar a trabalhar. Quando a gente fala de shift left, seria o mover para a esquerda, é quando a gente traz o nosso maior esforço, a nossa maior atenção para a qualidade no início ali do planejamento, do desenvolvimento, e não o maior esforço quando a história, o produto, ele está sendo entregue, que fica ali naquela parte de testar, de deployar, que a gente gasta muito tempo. Então, quando a gente tem uma história, um requisito definido desde o começo, já alinhado com o desenvolvimento, alinhado com o design, alinhado entre as pessoas de qualidade. A gente já define o que vale a pena ou não testar, que metodologia vai ser usada, aonde isso vai ser testado, quando isso vai ser criado. A gente já, tipo, a propensão de aparecer erros ou de você ter que gastar tempo caçando erros, ela é menor. Isso, o tempo de não é reuso a palavra que eu queria, mas o tempo, tipo, gasto à toa, digamos assim, que você vai ter que gastar refazendo, vai ser menor também. Então, a gente tem uma economia ali de tempo, desgaste mental, porque eu sei como é frustrante você ter um bug, ter que refazer, parar o que estava fazendo, refazer aquela outra coisa, voltar naquilo, no contexto. Então, gasto mental e também dinheiro, né? Porque a gente está gente gastando, pagando a mais por uma coisa que não deveria, mas o cliente, digamos, está pagando por um tempo que poderia estar sendo usado para estar desenvolvendo condição dele. Está muito barulho. Não, até aqui tranquilo, alguma dúvida? Não? Beleza. Então, vamos para a famigerada estratégia de teste. Quando a gente fala de estratégia de teste, eu gosto de dividir, pode, ah, mesmo no projeto Cascata. Apesar do projeto Cascata, ele já ter essa ideia, né, de primeiro vamos organizar tudo, definir tudo, a parte de qualidade, normalmente, ela não está sendo envolvida, assim, minha experiência minha, tá? Em projetos que eu fiz Cascata, a qualidade, ela ainda era deixada, assim, pensar depois do desenvolvimento. Então, a gente definia os testes, definia às vezes até que ferramenta, tecnologia ser usada para fazer uma automação, o que vai ser, que tipo de cenário é crítico ou não, o que vai ser colocado ali na caixinha de teste bancário, que vai ser colocado na caixinha de teste de migração, o que vai ser considerado um teste de fumaça. Eles eram pensados depois que a história estava pronta, sabe? E não antes. Então, se funciona assim no projeto Cascata, então,
E aí eu não estou trazendo aqui para vocês uma regra de bolo, assim, uma receita de bolo. Eu acho que tudo é adaptável. E vocês podem tentar encaixar na realidade de vocês. Ah, o Shift Left, ele é uma mentalidade que ela pode ser adaptada para diversas coisas na nossa vida, inclusive. Então, acho que essa é a beleza também da diversidade. Eu vou trazer aqui para vocês várias opções, várias é, opções diferentes mesmo. Ah, e eu acredito que existem até várias metodologias, sim. Não que o Scrum seja melhor ou o Cascada seja pior. Eu acho que cada projeto tem a sua necessidade. E a gente tem que ver baseado na necessidade que a gente tem. Qual é o mais adequado, sabe? Como saber qual é o mais adequado? Testando, estudando, é, tentativas, as POCs. Então, acredito que tudo seja adaptável às nossas necessidades. Estratégia de teste. Eu divido ela em três tópicos principais. A parte de testes, que é onde a gente vai definir quais tipos de testes a gente quer rodar, quais metodologias a gente vai usar, ah, como eles serão criados, quais devem ser automatizados ou não. Depois a gente tem a tech stack, que é definir as ferramentas, definir as melhores práticas. E aqui, quando a gente fala em ferramentas, melhores práticas, não é necessariamente só de desenvolvimento, pode ser também da parte de qualidade, da parte de testes ali, né? Qual ferramenta que eu vou usar para fazer aquele tipo de teste, ou qual a melhor prática a gente vai seguir para organizar esses testes dentro de um gerenciador de testes, como a gente vai reportar um bug, sabe, se organizar em geral ali também. Aí temos o ambiente. Aí, ambiente aqui é bem os famosos environments ali, né? Local, produção, homologação, staging. Então, a gente define quantos ambientes a gente pode ter, qual a necessidade desses ambientes, onde cada teste vai ser executado, qual ambiente. E aqui eu estou pensando no mundo perfeito, tá? Mas eu sei que existem custos, a gente tem limitações, e eu acho que não custa nada a gente trazer uma proposta de mundo perfeito e cortando ali conforme a gente vê. Porque quando a gente tenta criar o mundo perfeito, a gente consegue colocar as criticidades. E isso vai ajudando depois na hora de cortar, assim, sabe? Se a gente tiver que abrir mão de alguma coisa, a gente já sabe que é mais crítico. Beleza. Mas hoje a gente vai estar focado em testes, nessa primeira caixinha. Então, a primeira estratégia de teste, eu falo que é o único esquema de pirâmide que funciona e vale a pena investir. É a pirâmide de teste. Ela é a clássica ali, onde a gente tem a base de testes unitários, depois a gente tem a camadinha de integração, a camadinha de UI, a camadinha de jornada de usuário. E aí fica a critério seu colocar mais ou menos camadas, de acordo sempre com a sua necessidade. O importante aqui é a gente entender que a pirâmide, ela, quanto maior a sua base, que é o que vai sustentar ali, ela é a mais próxima do código. Então, vai vir a, a parte mais unitária, a parte de validações estáticas, os mocks, etc. Quanto mais alto, a gente tem a perspectiva do usuário. E o porquê, né, ela vai afunilando. Quanto mais, mais perto do pico, a gente acaba tendo um maior esforço. É mais difícil de ser executado, é mais difícil de ser testado.
a gente gasta mais tempo para executar esses testes e acaba sendo mais caro, né? E a gente gasta tempo, recurso, e tempo e recurso é dinheiro. Quanto mais baixo, é mais barato, porque a gente consegue resolver isso mais rápido ali, né? Que é mais perto do código. Então, a gente consegue testar de uma maneira mais simples. Ah, uma coisa importante, o quente, que não é algo pegando fogo, é só um cara. Aí depois eu posso passar uma referência dele. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu não vou repetir exatamente a frase, porque é meio que um parágrafo, e eu não sei isso de cor, mas o contexto dessa frase dele é que a gente tem várias camadas de validação, justamente porque uma não consegue cobrir toda a nossa necessidade. Então, é importante a gente ter várias camadas, assim, porque uma ali vai cobrindo a falta da outra. Depois eu trago esse texto bonitinho, eu posso colocar ele no slide. Ah, uma outra opção é a pirâmide, desculpa. O pinheiro ou a árvore de teste. A árvore de teste, eu gosto de usar ela em projetos onde a gente tem muita regressão. Então, teve um projeto de data, que eu acabei trabalhando, e a gente validava muito relatório, muitas métricas, e tinha que ver, às vezes, tipo, vamos arrumar a performance do cálculo de uma métrica. Quando a gente fazia uma validação, para não ter que recalcular toda a métrica que passava por vários campos e várias camadas do banco de dados, era muito complexo. A gente fazia um teste de regressão com o snapshot, e era bem legal. Então, a gente usava a mesma massa de dados ali e tinha que ser a mesma, tinha que dar os mesmos resultados. Então, a árvore de teste foi um exemplo que eu usei. Ele evita a criação de testes sensíveis. Isso significa que são aqueles testes que qualquer coisinha dá uma mudada, sabe? Pode quebrar, bem sensíveis, mais voltado para regressão. Então, a gente tem ali na base a análise estática, a gente tem depois testes unitários e de integração. Então, por exemplo, quando a gente pensa no banco de dados, é, a gente pode sim fazer a parte ali unitária só daquele campo, mas às vezes para criar um campo a gente tem que conectar com outras camadas do banco de dados ali, quando a gente pensa no warehouse ou num uma dimensão com fato, tal. Quando a gente vai criar a última camada, onde uma pessoa pode acessar o último dataset, a gente vai pegar de vários lugares. Acaba sendo ali meio que uma integração. Então, eles andam meio que juntinhos. A gente tem os testes de snapshot e os testes de end-to-end. E aí eu coloquei algumas ferramentas também que dá para ser usada em cada fase. Outra opção é o troféu de testes. O troféu de testes, eu gosto de usar ele mais quando a gente tem um e-commerce, por exemplo. É, quando a gente pensa no e-commerce, é importante a gente estar ali com os nossos testes estáticos, porque com os testes estáticos a gente consegue verificar as dependências, uma parte de segurança ali, né? A gente consegue ver as dependências das Meu Deus, não podia falar. Das bibliotecas. Das bibliotecas que estão sendo usadas no código, se tem alguma vulnerabilidade. A gente consegue achar exploit mails, então, ou até mesmo typos, assim, typos seriam erros de digitação. Os erros de digitação. Depois a gente parte para o unitário. Depois do unitário, a gente parte para a integração. E aqui a integração, ela é a maior parte, né? Tipo, diferente da pirâmide tradicional,
onde a base é onde a gente gasta o maior esforço, no troféu a gente gasta a maior parte aqui da integração. O porquê? Quando a gente vai validar, por exemplo, um formulário, é, a gente não consegue validar só uma coisa unitária. A gente consegue validar uma coisa unitária do todo. Mas às vezes não vale a pena, porque o campo pode ter várias regras. Por exemplo, se a gente pega um campo de para verificar se a pessoa ela é maior de idade. A gente pode validar se ela vai ser, se esse campo é obrigatório. A gente pode validar se dá para colocar datas do futuro. A gente pode validar se a pessoa ela não é maior de idade, não. E aí isso envolve já outras coisas, do tipo, se a pessoa colocar algum dado inválido ali, ela, tchau, o campo tem que ficar vermelho. Tem que aparecer a boladinha vermelha. E tudo isso esse campo acaba conversando com outras coisas. Então a gente considera integração. E por fim, a gente tem a jornada de usuário. A jornada de usuário, ela é também um pouquinho maior, porque no e-commerce a gente preza muito pela experiência da pessoa comprando alguma coisa. Então a gente acaba tendo bastante testes, simulando uma compra, simulando um pagamento, simulando a navegação de fato. Alguma dúvida aqui? Não? Beleza. Esqueci de comentar uma coisa também do portal de testes. É, um outro motivo que eu gosto de usar ele para e-commerce é quando, porque o e-commerce normalmente ele tem os multisserviços, tá bom? A gente tem vários serviços conversando. Perante a senhora, famoso end-to-end. Obrigada, Eduardo. Quando a gente tem multisserviços, então a gente tem. Cada serviço vai trazer uma coisinha. Então, tipo, tem o serviço de produtos, tem o serviço de preço, tem o serviço de taxa, tem o serviço promoção, serviço para tudo. E gastar um tempo maior verificando a integração desses serviços é importante também. Então, por isso ele acaba sendo um pouquinho maior a parte de integração. Começando sobre agora tipos de teste. Vocês vão ver que a nomenclatura ela é uma coisa meio complicada, eu acho, meio difícil até para a área de qualidade, porque a gente tem muitas coisas diferentes com os mesmos nomes, ou com os nomes extremamente parecidos e cada um chama de um jeito. É, então, pode parecer confuso no começo, tipo, mas isso aqui é a mesma coisa que o outro, tal. Não se sintam maus caso exista essa confusão. Eu tô, eu tentei deixar bem didático o PowerPoint, até para vocês usarem esse material de consulta na vida pessoal aí de vocês. Entrando então sobre tipos de teste, eu divido ele em dois grupos principais, assim, os testes funcionais e os testes não funcionais. Os testes não funcionais também tem pessoas que chamam de testes cross-funcionais. Então, os principais tipos de testes dentro de cada grupo. Para o funcional, a gente tem unitário, estático, de API, integração, regressão, end-to-end, fumaça, teste A/B. Já os testes não funcionais, eles são mais relacionados à segurança, usabilidade, performance, compatibilidade, acessibilidade, confiabilidade. E aí, assim, a gente tem uma jorrada e lista de diferentes. Eu coloquei aqui os que eu mais uso. E a gente tem as técnicas de teste, que são métodos ou metodologias que a gente usa para executar cada tipo de teste. Então, por exemplo, o tipo estático, a gente pode fazer um data flow, a gente pode verificar a vulnerabilidade, o system pattern. Já o unitário, a gente pode
tentar uma técnica de mutação, os testes de integração sistema, a partição de equivalência, tabela de decisão, transição de dados, API, teste de contrato, exploratório, fumaça, o caminho feliz. E aqui a gente não precisa se limitar, por exemplo, o caminho feliz é só do fumaça. Não. A gente pode também usar a mesma técnica, mas para outros tipos. O caminho feliz super serve para um teste de integração, por exemplo. Um teste de contrato, ele também serve ali um pouco para um unitário, dependendo de como você quer utilizar esse teste de contrato. Então, por isso que eu bato muito na tecla de entender a sua necessidade. Por que você quer aplicar aquele teste? Não só aplicar por aplicar, sabe? O que você quer alcançar com isso? Qual a sua necessidade? Porque a gente consegue pegar as técnicas de teste e também adaptar para o jeito que a gente precisa ou para o resultado que a gente quer alcançar. Já os não funcionais, os testes de segurança a gente tem, por exemplo, a penetração, controle de acesso, performance, a gente tem o load, o stress, o recovery, usabilidade, tem error guessing, se é responsível ou não, compatibilidade, a gente tem cross-browser, versionamento de sistema operacional, confiabilidade, a gente tem teste de caos e mais um monte de tipos diferentes. Eu não vou entrar detalhadamente ali no que é cada tipo, mas fica aí depois. Eu não tenho certeza, eu acho que eu não coloquei um slide com a descrição, é, mas eu posso colocar depois. Mas é mais um material para abrir a cabeça de vocês, assim, e saber que tem várias possibilidades e vários jeitos de usar. E é isso, gente, bem rapidinho. Eu imaginava que ia ser até mais longo. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de compartilhar algum, alguma experiência, algum problema, ou compartilhar também a vivência de outros testes, de soluções que vocês já tiveram, se já passaram por algo parecido, se vocês aplicam, ou só pergunta mesmo. Pode perguntar, tanto aqui, gente, pelo vídeo ou pelo Ou pelo chat, chat. também pode ficar à vontade. Galera de TI é um pouco tímida, normal. Todo mundo escolheu. Mentira, todo mundo eu tô generalizando, mas entendo, eu também fui uma dessas pessoas que escolheu trabalhar com computador, porque achou que nunca ia ter que falar com as pessoas, ia ficar focada na sua tela ali. Mas se vocês quiserem depois me procurar também, conversar, mandar umas perguntas, bater um papo, pode chamar nas redes sociais. Se você Isso. pudesse dar um exemplo de algumas vivências. Oi, Luana. Não, não, só ia falar que tem pergunta no chat. Ah, tá. Se você pudesse dar exemplo de alguma vivência para se usar cada tipo de teste. Estou começando na área agora. Cara, exemplo de vivência para cada tipo de teste. Eu acho que eu ganhei muito disso com bater na cara na parede, assim. Tipo, passando pelas dificuldades e descobrindo que existe. Eu acho que, principalmente quando a gente está começando, a gente não tem a necessidade de saber tudo, todos os tipos e criar uma estratégia de qualidade perfeita desde o começo. Até porque a estratégia de qualidade, a gente vai mudando ela, porque a qualidade não, a necessidade do projeto, ele vai mudando durante o tempo. A, a necessidade do usuário, conforme a gente vai entregando o projeto, ele vai criando outras necessidades, o caminho vai mudando.
Então, eu não digo que a estratégia de qualidade ela é algo escrita na pedra, assim, ela é algo que deve, inclusive, ser revista e mudada de tempos em tempos, porque ela tem que acompanhar a necessidade do projeto. Quando a gente fala em vivências para usar cada um dos testes, vamos lá. Eu vou pegar os testes mais diferentes, assim. Vamos começar pelo funcional. Um teste, por exemplo, mutação. Mutação, eu gosto de usar quando. Tá, vamos lá. O que é teste de mutação? Nem todo mundo sabe o que é. Teste de mutação é. Sabe. Não, não vou falar de tudo, não, tranquilo. Eu vou pegar uns mais diferentões aqui. O teste de mutação, ele é um teste quando a gente tem um cenário do tipo. É comum quando a gente entra num time ter o teste coverage ali, né? Os devs, as pessoas desenvolvedoras fazem os testes unitários e tem que cobrir, sei lá, 80, 90% do código. Só que assim, quem garante que esses testes estão de fato cobrindo o que deve ser coberto? Aliás, essa é uma métrica que eu não gosto também, teste coverage. Eu não acho que tipo, tô cobrindo todo o meu código. Mas o quão bom está essa cobertura? Isso não se fala, tipo, essa métrica não diz isso. Então a gente pode ter um monte de teste, tipo, um mais um é igual a dois, sabe? Que no fim não está testando muita coisa. E não é julgando as pessoas desenvolvedoras, porque eu entendo super que no dia a dia ali, sabe, você já ficou batendo a cabeça para fazer aquela história. Durante 3 dias você não aguenta mais ver aquilo, você não sabe o que fazer. Tem coisa que às vezes não é testável mesmo. Então, tipo, super compreendo. Por isso eu gosto de usar o teste de mutação. O que que o teste de mutação vai fazer? Ele vai pegar o método que a pessoa desenvolvedora criou e vai jogar um monte de mutantes ou valores inesperados. Por exemplo, eu tenho um método que é para fazer um cálculo. Se eu jogar uma letra no lugar de número, o que que vai acontecer? Se eu jogar um caractere especial, se eu jogar um enum, um nulo, um zero, um exponencial, o que vai acontecer? Então, o mutação ele vai trazer esses vários tipos de cenários para meio que dar um estresse assim a- na função criada. E aí a gente vai ver se de fato ele está cobrindo todos os cenários. Por exemplo, aquela coisa do campo de ver se a pessoa ela é maior de idade. O que acontece se eu colocar caractere especial no lugar de número, sabe? Então, ele vai fazer esse tipo de teste. E eu prefiro usar o teste de mutação no lugar de um teste, ou no lugar de verificar a cobertura, a porcentagem de cobertura ali de teste. Mas, se a gente tem um projeto que a gente recebe um dado e do jeito que a gente recebe, a gente tem que passar para outro serviço, pô, não tem transformação, não tem nada. A gente pega aqui, taca ali. Faz sentido ter um teste de mutação? Não, não faz sentido. Então, para esse caso, o teste de mutação ele não seria viável. Agora, deixa eu pegar um não funcional. Teste de caos. Teste de caos é um teste que eu gosto. É tacar o fogo ali nas coisas. Brincadeira. O teste de caos, ele é para ver, por exemplo, eu tenho um serviço muito crítico, sei lá, Black Friday. Em Black Friday, no e-commerce, a empresa não quer perder a venda de jeito nenhum, porque é um momento que tem muito movimento, né? Dentro dos sites ali, as vendas aumentam. Então, o caos é real em Black Friday.
O que acontece se um servidor cair? Ou se o meu. Não precisa nem ser um servidor, mas se o meu cluster cair, o que que vai acontecer? Ou, sei lá, se acabou o produto ali tipo, do estoque. Tem várias pessoas que colocou no carrinho e isso descontou do estoque. O que que vai acontecer? O teste de caos, ele não é voltado a quebrar, ele é 100% quebrar o sistema, mas ele não é voltado ali para. Ele é mais preventivo, sabe? Então a gente vai meio que trazer essa prevenção, essa segurança, a gente vai passar essa confiança de que o nosso sistema vai estar funcionando se alguma coisa importante quebrar ou ficar sem. Ah, é um exemplo de teste de caos que eu já usei, inclusive foi na Black Friday. Não sei se te ajudou, Rebeca, se era isso que você queria, mas alguma outra pergunta? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa também? Ah, como fazer esses testes na prática? É planejar, assim, quando a gente está conversando sobre histórias, sobre a demanda, a gente tem que pegar as partes críticas ali, né? O que vai ser importante, o que é mais crítico. Baseado nessa criticidade, a gente vai escolhendo os tipos de teste. Tem muita coisa também que eu não sei se é possível testar tal. Então, a gente vai usando imaginação e depois a gente aprende a dar o nome aos bois, assim. Tipo, às vezes você já faz um teste de responsível, mas você nem sabia que isso era um tipo de teste. Então, eu me preocuparia primeiro em descrever as criticidades, o que você acha que é importante, e, e depois ir estudando e aprendendo mais, assim. E como fazer ele na prática? Tá, uma vez que eu defini o que é importante, a gente tem que separar ali na nossa estratégia de qualidade. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, hum, a gente vai separar os tipos de testes que a gente quer fazer, vai colocar eles dentro do tech stack, definir em qual ambiente a gente quer rodar. Isso a gente tem que planejar, isso a gente tem que vender para o cliente, porque às vezes o cliente não vê valor nisso, então ainda tem esse trabalho de vender. Mas, cara, eu tô pensando como esse teste na prática. Eu considero ele como uma fase de teste normal, assim. Tipo, por exemplo, o teste de caos, é, eu executaria numa fase de testes de integração. Por exemplo, tipo, ó, botei meu cenário de teste, o que acontece se eu tirar isso? Ou se você não quiser documentar isso, fazer em exploratório, sabe? É, questionar, tipo, gente, se a gente não tiver esse cluster aqui, se ele cair, pode dar algum problema? Ele vai. é, Às vezes, quando o cluster cai, quando ele volta, ele não volta no último estado dele, né? Ele reseta tudo. Vai resetar tudo se a gente voltar? Eu acho que muito disso é prática, é errando, é aprendendo, é descobrindo. E como que o Whey, principalmente as pessoas do recorte, né, se sentem muito. São muito, eu diria assim, são muito perfeccionistas. Não tem, não se permitem errar. Eu falo muito assim que ambientes de dev, ambientes de QA é para quebrar, sabe? Senão a gente mandava direto para produção. Então, se quebrar QA, se quebrar dev, que bom que foi nesse ambiente. A gente não precisa fazer tudo perfeito.
erros acontecem. Do mesmo jeito que as pessoas desenvolvedoras são humanas e criam bugs, a gente também é humano e deixa a coisa passar. E o nosso trabalho não é quebrar e deixar tudo perfeito. Essa não é a nossa responsabilidade, sabe? A responsabilidade de entrega, de ter um produto de qualidade, é de todo mundo. Do que adianta a gente se matar de executar um monte de teste se a gente não tem o critério bem definido do que deve ser feito? Como que o desenvolvedor vai fazer um trabalho mais assertivo se ele não entendeu qual é a necessidade daquilo, ou como isso vai ser usado. Como a gente vai testar se a gente não sabe como vai ser usado? Então, tá tudo bem errar. É por isso que eu gosto da abordagem shift left. A gente vai minimizar os erros, porque erro a gente sempre vai ter, problema sempre vai existir. Mas o que é importante é que os problemas que têm o maior impacto, eles não sejam existentes, visíveis ou perceptíveis, que de fato eles não causem impacto para quem vai ser usado. Não é 100% nossa responsabilidade e é muito errado a gente se cobrar e querer ser perfeito, sabe? A gente também está nesse processo de estar sempre evoluindo, sempre aprendendo e, e se permite, tipo, no meu começo de carreira, ah, uma pergunta aqui. Como você faz essas implementações de estratégia de teste para um novo projeto? Deve criar um documento, planejando toda a implementação, ajustes que foram surgindo? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre documentação, assim. Como eu gosto de fazer, sim, é um documento, e eu normalmente coloco um documento bem, tipo, eu escolho ali qual vai ser a minha estratégia de teste. E eu boto, tipo, a pirâmide, assim, e aí eu coloco depois num cantinho, tipo, o alto nível de quais metodologias e tipos de teste que a gente vai usar, com a ferramenta do lado, sabe? E eu gosto de trazer outras pessoas para participarem desse processo. Não ser algo só do QA. Claro, o QA eu gosto de montar, tipo um rascunho e apresentando junto com o time. Tipo, tá, gente, baseado no nosso projeto aqui, e, e baseado nesses montes de tipos de teste, por exemplo, o que que vocês acham que é mais crítico? Porque quando a gente traz os outros papéis, traz o desenvolvimento, traz o PM, para montar essa estratégia de qualidade que no fim todo mundo vai ter que seguir e todo mundo vai participar disso, vai viver isso, é, eles têm que se sentir parte e pertencente desse processo também, se sentir aquela coisa, donos daquilo. Nada mais justo do que eles fazerem parte desse processo de definição. E é muito legal, porque às vezes essas outras pessoas têm visões também que a gente não tinha, então é uma troca bem legal. Então, o que que eu faço? Eu costumo fazer uma apresentação e, tipo, trazer, olha, existem esses tipos de teste aqui, eles funcionam desse jeito. Eu pensei da gente é, gastar mais esforço nesse, o que que vocês acham? Vocês concordam? Vocês têm. E aí o pessoal vai falando, né? Dando suas opiniões e tal. E aí, no fim, a gente chega com a estratégia de teste. Então, tipo, tá, eu pego, por exemplo, a pirâmide e a gente vai arrastando em conjunto. Tipo, esse aqui a gente pode executar, faz mais sentido executar onde? No unitário, na jornada de usuário. E desse draftzão todo, desse rascunho todo, eu monto depois uma documentação e que o time inteiro consegue acessar. Conforme eu vejo que as coisas vão caminhando para o outro lado, que a gente não está mais seguindo a nossa estratégia, é aquele momento de revisitar. Eu faço durante a sprint,
você não precisa fazer isso num projeto que está começando agora, porque a atividade de qualidade, ela muda com o tempo. Então, você pode fazer a qualquer momento. Inclusive, quando eu chego num projeto já existente, que já está rodando, eu gosto de primeiro entender como as coisas são feitas. Aí eu desenho isso se não tiver desenhado. Aí eu já vou pensando, tipo, tá, isso aqui pode ter problema aqui. Isso aqui eu acho que não tá muito alinhado. Por que que a gente tá fazendo esse? Ainda faz sentido continuar fazendo isso? Aí, baseado nessas análises, eu dou uma sugestão da nova e faço aquela validação com o time inteiro. É, é isso, respondi. Meio bagunçada a resposta, mas foi. Beleza. Eu costumo também para não marcar uma sessão para isso. Então, do mesmo jeito que a gente tem ali um team building, do mesmo jeito que a gente tem uma retro, é, eu marco uma sessão, sei lá, tech huddle, uma sessão qualidade, não sei, o nome que você quiser dar para isso. E eu acho que essas coisas são mais aceitas a partir do momento em que existe necessidade. E a gente tem que mostrar a necessidade disso. Tipo, por que que é importante ter, sabe? Poxa, pega os pontos das retros, pega as dificuldades que as pessoas estão tendo. Normalmente, quando o projeto está muito bagunçado, quando está tendo muitos bugs, a gente não sabe o que fazer, é o momento da gente sentar, se organizar e ter esse tipo de definição, assim. E para justificar, eu acho legal. Porque, assim, eu sou zero a favor de fazer as coisas só por fazer, sabe? Eu acho que tudo tem que ter um propósito, eu já disse. E através de retros, pega esses pontos, sabe? Tipo, como, será que esse ponto aqui, essa dificuldade, será que essa dor a gente consegue resolver montando uma estratégia de teste? E aí você pode trazer até como uma solução, sabe? De um plano de ação. E aí coloca o time inteiro para participar. Uma, uma ideia de engajar isso dentro de um projeto. Mais alguma? Não? Então, tá. Deixa eu ir pro fim. É isso, gente. Muito obrigada. Fiquem. Ah, qual caminho, cursos você indica para quem está começando na área? Hum, olha, boa pergunta. Eu posso dar uma pesquisada, assim, que agora de cabeça eu não tenho na mão, mas eu posso mandar alguma coisa. Eu acho que livro, é, até hoje eu não encontrei nenhum que fosse que me cativou, assim, quanto à qualidade. Mas, boa. Obrigada, Luana. Aí, o roadmap já para ajudar. Isa, tu pode até colocar dicas de livros também. Eu sei que tem alguns livros que são muito bons, né? Até desse rapaz que tu comentou, desse uma Tem. referência. Ele é muito bom na É, área, né? E aí, se tu o puder, Quente é muito bom. Eu acho que na área de testes a gente tem mais artigos do que livros, sabe? Tipo, de livro nenhum me cativou muito, assim, a ponto de eu, olha, lê isso aqui que mudou minha vida. Mas artigos tem vários, assim, o Kent é um cara muito bom, tem o Martin Fowler também, é um cara muito bom. E tem muita gente boa também na internet, assim. Eu diria, é, como uma recomendação, além de se arriscar, não ter medo de errar e bater cabeça, e evitar se preocupar com perfeccionismo, eu diria também para vocês que estão começando, entender o porquê das coisas, assim, sabe? Tentar
fazer essa análise, assim. Tipo, por exemplo, o teste de performance agora está muito na moda, mas no meu caso, vale a pena? Tentar fazer esse exercício do que vale a pena ou não, porque isso ajuda muito. E eu acho que é um diferencial, assim, sabe? Tem muita gente boa na área, mas é que tem um conhecimento absurdo, mas também não só sai aplicando as coisas, sabe? Tipo, eu sei um monte de coisa e sai aplicando tudo. Mas falta aquele teco de propósito, sabe? Então é uma coisa que eu acho um grande diferencial, entendeu? Porque tudo que você está fazendo, às vezes, ponto. É isso, gente. Muito obrigada. Quer dúvida, podem me chamar. Se chamar como comunidade. Galera, tudo mandando um monte de cursos. Ah, eu lembro que eu fiz alguns no Udemy também, que eu posso pegar depois. Ah, mas é isso. Se aventure, seja bem-vindos a isso. Suana. É isso aí, gente. Eu estava abrindo aqui o link do que compartilhar aqui para ver depois. Como a Isa falou, né? A área de QA é desde o início que a gente tem que fazer o processo de qualidade. E aí, para poder achar alguém que trabalhe com essa questão do início até o fim, às vezes é difícil da gente encontrar. Mas esses vídeos que o pessoal compartilhou e esse Terazes, o curso também que o Weber compartilhou, eu nunca fiz, sabe? Eu vou até dar uma olhada. Mas o roadmap eu compartilhei porque eu acho que é legal. Eu até mostro para os meus alunos, porque não só tem QA, tem várias outras áreas se vocês quiserem. E ainda tem por cima, cada tópico lá, você pode ver sobre o assunto, né? E aí, se você quiser mais se aprofundar, aí você já sabe qual é o ponto que você quer, né? Porque QA a gente pode trabalhar em várias áreas. A gente não fica apenas só em teste, por exemplo. A galera acha que QA só vai fazer teste, e também às vezes até deprecia, né? A questão da qualidade, pensando que a gente não faz nada. Mas é uma boa área de a gente também atuar, porque a gente mantém a qualidade do processo e da entrega do produto. Então, se vocês quiserem se aventurar, a gente está por aqui também. Eu vou tentar organizar mais com o pessoal do One Tech Maker, mais meetups na área de QA, né? Porque a gente não vê tanto assim. E aí eu mando o convite e compartilho em todas as redes sociais que eu já tinha compartilhado. Se vocês tiverem É, dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida para a Isa, vocês podem colocar lá no Meetup, no Simpla, e aí eu repasso para ela, ela pode compartilhar. E também o material que ela tem aqui, que ela apresentou, e o que eu apresentei, e o vídeo, eu vou passar para vocês.